mas é um prazer imenso sempre receber você aqui para falar sobre esse tema, que é Previdência Social, né? E olha que eu reforço isso toda semana. O Augusto, a Júlia também falam sobre isso. Vamos pensar nisso, gente. Planejamento previdenciário, atenção com a questão do planejamento previdenciário, a questão com a Previdência Social, porque as pessoas só se lembram disso quando precisam do benefício. Aí muitas vezes, sabe o que acontece? O benefício é negado. E essa hora aí dá um desespero, o coração desacelera, porque traz uma dor de cabeça tremenda, porque isso só acontece quando você precisa do benefício. Exatamente, Flaviano. A questão da negativação do INSS é muito importante porque o servidor do INSS, quando a pessoa faz o pedido, ele tende a fornecer as exigências que eles precisam, só que eles não detalham o que é. Ele simplesmente fala, olha, preciso que você junte tal documento. Pronto. A pessoa tem que se virar para saber qual documento é esse e correr atrás. Então, assim, quando, na maioria das vezes, a pessoa não acompanha o CNIS, não acompanha os indicativos que tem do CNIS, porque quando a pessoa, por exemplo, contribui abaixo do mínimo, na hora de aposentar, a pessoa vai ter que complementar isso aí depois. Então, a pessoa não acompanha e, geralmente, ocorre a falha, né? E quando o INSS olha e pede para resolver, a pessoa não sabe como resolver, ou não vê também, porque não acompanha o meu INSS, e o pedido é negado, e aí espera um tempo, depois vai olhar de novo e vê que o pedido foi negado, e aí bate o desespero, né? Porque na cabeça da pessoa é só entrar com um pedido que eu vou aposentar. Mas nem sempre é assim. Esse é um ponto importante, acho que é uma das orientações mais necessárias, né, a serem feitas, que é ficar atento à questão do CNIS, né? CNIS é o cadastro que você tem junto à Previdência Social e ele precisa estar sempre atualizado, né? Porque muitas vezes isso pode trazer prejuízo, né? A pessoa acha que está tudo ali, né, todas as informações, mas um dado que fica faltando, ele prejudica você na hora de pedir um benefício. Exatamente. O CNIS, quando a pessoa é segurado empregado, que trabalha numa empresa com carteira assinada e essas coisas, é de responsabilidade da empresa estar atualizando o CNIS. O CNIS da pessoa, ele é atualizado com o pagamento e o desconto do INSS. Automaticamente já vai linkado no INSS e o INSS faz essa atualização. Inclusive, a forma mais correta de você analisar a questão aí do CNIS é através do aplicativo, meu INSS? Isso. O CNIS está disponível no aplicativo do meu INSS, basta entrar no aplicativo com o seu CPF e a senha Gov. Se você não tiver a senha Gov ou nunca tiver entrado, assim que digitar o CPF, vai pedir para criar uma senha. Agora, se você já tiver criado, esqueceu a senha, esqueceu o e-mail para poder recuperar a senha, é só ir no INSS de 7 às 13 e pedir para o servidor que estiver lá, ou o estagiário que lhe atender, para fazer uma senha Gov nova. É questão de 5 minutinhos, a senha está pronta. Lembrando que essa senha nova ela é temporária, ela dura 24 horas e você precisa fazer uma senha nova, porque senão em 24 horas ela não vai ter acesso mais e você vai precisar pedir outra. E entrou no INSS, naquela lupazinha, digita CNIS, CNIS, e logo embaixo vai aparecer a opção, você clica e vai aparecer todas as suas contribuições. É aí que você tem que se atentar, porque se tiver faltando contribuição, ou se tiver contribuição com vínculo em aberto, ou Flaviano, uma coisa muito importante, a pessoa que é autônoma, ou segurado facultativo, que paga pelo carnezinho, e pagou depois do dia 15, essa contribuição não vale. Então, tem que se atentar à data do pagamento, o INSS não vai devolver o dinheiro e não vai te avisar que não valeu também. Você vai descobrir só lá na frente, na hora de aposentar, quando o INSS disser que essas contribuições suas não valem. Então, é sempre bom estar acompanhando, ou a pessoa acompanhar, ou o escritório que você contratar acompanhar. Então, por isso que é muito importante também que a gente volta sempre na mesma questão do planejamento previdenciário. Porque, com o planejamento, o advogado está atento nessas situações. Então, gera uma confiança maior na pessoa, porque quando ela for aposentar, já vai estar tudo pronto. Questão de prazo, Augusto. Você teve o pedido negado, né? Você tem primeiro a oportunidade de fazer o recurso administrativo junto à própria Previdência, né? É o primeiro processo, né? Isso. Existe a opção da pessoa, por si só, fazer um recurso administrativo no INSS. Esse recurso ele tem um prazo de 30 dias, passou isso, você não consegue fazer mais. Só que ele também
a pessoa também tem a oportunidade de já ir direto para a justiça. Porque, querendo ou não, o INSS ele demora um pouco mais para analisar o recurso. Então, assim, se fizer o recurso, pode ser que seu recurso leve 1 ano ou 2 para ser analisado. A justiça, por se tratar de juizado especial federal, se tratando de aposentadoria, verba de alimentação, corre mais rápido. Então, a gente indica, teve a negativa, analise primeiro o que é. Foi falha sua de não ter cumprido a exigência? Se foi, entre de novo e fique atento. Se não foi, se foi alguma coisa que o INSS disse, que não está contando contribuição, está com contribuição em atraso, nesse caso, procure o escritório de advocacia, procure um advogado e já peça para entrar direto na justiça. Porque na justiça a discussão é melhor e mais rápido. Inclusive, a gente sempre fala aqui, né, e vou repetir, a Previdência Social, gente, é o maior réu do país, está acostumado, né? Na verdade, muitas vezes a Previdência Social usa essa brecha, né, da justiça para ganhar tempo, né? Então, não fique com receio, né? Tem que correr atrás do seu direito. Exatamente. Não pense que o INSS vai ver vocês como pessoas ruins ou algo do tipo. Não, na verdade, o INSS, Flaviano, agora você vai me desculpar pela palavra, mas não está nem aí. Verdade. Literalmente, não está nem aí para o que você faz da vida ou o que deixou de fazer. Desde que você contribua para ele na data certa, para ele tanto faz. Então, se você entrar na justiça, não tem problema, não vai atrapalhar benefício nenhum, eles não vão utilizar de você ter entrado na justiça para negar algum outro tipo de benefício, muito pelo contrário. Geralmente, quando tem um processo judicial e o processo é vencido, e quando, vou dar um exemplo aqui bem rápido, um auxílio-doença. Conseguiu um auxílio-doença na justiça. E esse auxílio-doença foi concedido porque o INSS negou primeiro, o juiz concedeu. Beleza, o INSS implantou, pagou. Terminou o tempo do auxílio-doença. Se a pessoa entrar de novo, fica salvo que essa pessoa teve um processo ajuizado e concedido, então o INSS vai analisar diferente. Ele, olha, se naquela época ele estava com a doença e agora ele entrou de novo com a mesma coisa, a chance do INSS conceder ainda é maior, justamente por isso. Dica importante, né? É por isso que a gente também sempre traz uma orientação. Antes de fazer qualquer pedido de benefício, é importante conversar com um profissional, né, Augusto? Porque muitas vezes você ganha tempo, né? Às vezes você vai fazer o pedido, está faltando um documento. Aí se você já anexa aquele documento, a chance de você ter o benefício negado, ela é muito menor. Exatamente. E a rapidez também, porque se você já está com todas as documentações prontas, assim que vocês entrarem com o pedido, vai ser o prazo só do servidor analisar. Ele não vai precisar abrir exigência para você cumprir. E quando ele abre a exigência, o INSS pede um prazo de 30 dias. Então a pessoa junta e aquele prazo continua. Não é porque você juntou no primeiro dia que o servidor vai olhar logo em seguida. Ele vai esperar, ele também tem outros processos para analisar, outros prazos para acompanhar. Então ele vai esperar o seu chegar no final para depois proferir a decisão dele. E se tiver faltando outro documento, ele vai abrir outra exigência por mais 30 dias. Então isso vai só atrasando o seu direito. Com certeza, é muito moroso o processo, né? E a Previdência ainda tem o péssimo hábito de não cumprir prazo, né? Você tem um prazo de 30 dias, aí demora o triplo disso, né, para te dar uma resposta. Aí vai prolongando a situação cada vez mais. Exatamente. Um exemplo disso é que lá no escritório nós temos a política de entrar com mandado de segurança, Flaviano, porque a gente faz o pedido do benefício, ou mesmo a pessoa fez sozinho e depois nos procurou. Então, a gente faz o pedido, o INSS demora, ou pior, que já aconteceu, a pessoa nós fizemos o pedido para a criança autista, a perícia médica foi agendada, a mãe levou a criança, a perícia médica disse que identificou a deficiência, identificou a miserabilidade pelo atendimento da perícia biopsicossocial e disse, aguarde. E esse aguarde ficou 4 meses. Aí nós tivemos que entrar com mandado de segurança para o juiz mandar o gerente do INSS analisar e proferir a decisão. Resultado, benefício concedido. Mas o que aconteceu? Demorou quase 6, 7 meses para o benefício ser concedido após uma perícia favorável dentro do próprio INSS. Chega a ser até um absurdo, né? Mas é eficiente, porque o mandado de segurança obriga a Previdência a dar uma resposta. Aqui, oi, você perdeu o prazo, dá uma resposta aí para o beneficiário da Previdência que está aguardando essa orientação. É eficiente essa medida. É muito eficiente porque o juiz, ele intima o gerente da agência, ele não intima o INSS, ele intima a pessoa do gerente. Então, faz com que o gerente fique, opa, por que não olharam, o que aconteceu? E ele logo em seguida já dá a tratativa.
Acontece muito, após o mandado de segurança, quando a gente entra no INSS da pessoa, tem um monte de tarefazinha lá escrita, processo motivo de mandado de segurança, analisar com rapidez, eles ficam assim até preocupados. Tá vendo? Olha a orientação importante que a gente está trazendo para você, né? Por isso é sempre bom conversar com o profissional, né? Põe na tela aí os contatos do escritório, né? Barbosa Oliveira, sempre disponível para atender todo mundo, aqui na Avenida Getúlio Vargas, em frente à Previdência Social. É a melhor referência para você, né? Tem também aí o telefone, tem também aí a rede social, né? Pode colocar na tela aí para o pessoal poder se orientar. Aí o telefone, tá aí a rede social, né? Lá tá todo mundo sempre disponível para te atender. Como está também sempre disponível para atender aqui a pergunta dos ouvintes e telespectadores do programa, porque o telefone da TV Candidez está sempre disponível para você participar. Inclusive, eu já tenho aqui algumas perguntas. Quero registrar aqui a mensagem da Dora. Obrigado, viu, Dora, pelo carinho, obrigado pela audiência. Ela quer saber o seguinte, Augusto, gostaria de saber como está a previdência para a aposentadoria da mulher. Ela está dizendo que tem 54 anos já e tem 30 anos de contribuição, ó, um bom tempo de contribuição. Aí ela está dizendo que nesses 30 anos recebeu o seguro-desemprego 2 vezes, aí teve um filho que teve também a licença maternidade, aí ela quer saber se esse tempo, né, é abatido no tempo da aposentadoria. Bom dia, Dora, muito obrigado pela sua pergunta. Primeira coisa, tempo de auxílio-doença, seguro-desemprego, aposentadoria por invalidez que foi cortada e a pessoa teve que pedir de novo, ou vai aposentar por idade, ele conta sim como tempo de contribuição, desde que haja contribuição intercalada. O que seria isso? Você recebeu o seu auxílio, o seu seguro-desemprego, você recebeu aí o seu auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez por um tempo e depois foi cortado, e também a licença maternidade, e depois voltou a contribuir, beleza, sem problemas, o tempo entra, sim, não vai abater em nada, a senhora vai ter o seu tempo computado. E a questão da idade. Bom, a aposentadoria hoje, com a nova lei, é 62 anos mulher, 15 anos para a idade. Os seus 30 anos, a gente precisaria analisar para ver se enquadra em alguma regra de transição, para ver se você cabe, talvez, um planejamento previdenciário, para saber se você pode contribuir menos e continuar mantendo aí a sua qualidade de segurado, não precisa pagar todo mês ou contribuir todo mês. Se for um contribuinte autônomo, por exemplo, agora se for uma pessoa que trabalha de CLT, continue, já porque você vai ter uma renda e vai continuar mais com contribuições. Agora, se a senhora quiser comparecer no escritório, pode ficar à vontade, porque a gente precisaria estar analisando esses 30 anos, se desses 30 anos todas as contribuições são válidas, e se realmente são 30 anos, a gente consegue ali analisar se talvez, daqui a alguns anos, a senhora já consegue aposentar antes da idade necessária. Que ela pode entrar numa regrinha de transição, né? 2019, a reforma da Previdência deu essa possibilidade. Exatamente. Nem sempre é vantajosa, tá? Mas existe a possibilidade. Mas assim, também de qualquer forma, independente, se tiver condições de aposentar, talvez numa regra, digamos que pior para ela depois, e ela continuar, talvez, com os tempos, a gente consegue fazer uma revisão depois, para poder ver uma possibilidade diferente de aposentadoria. Sim. Agora eu tenho a participação da Neuza, interessante também a pergunta da Neuza. Obrigado, viu, Neuza? Ela está dizendo que é mãe solo e o filho, que é menor, recebe o BPC. Aí ela quer saber o seguinte, se ela pode voltar a trabalhar sem perder o benefício. Ela tem aí uma proposta para trabalhar no serviço público. Ela chama Neuza. Bom dia, Neuza. Obrigado pela pergunta. E, primeiro, o BPC ele é um benefício assistencial que a pessoa precisa ter 2 requisitos, que é a pessoa que recebe tem que ter a deficiência ou idade, como no seu caso é seu filho, provavelmente ele deve ser portador de alguma deficiência, e a questão da renda. Só que a renda ela é discutível. Por quê? Quando uma pessoa e um grupo familiar possui uma renda de até 1/4 do salário mínimo por pessoa, se enquadra na regra do BPC perante o INSS, tá bom? Vamos deixar bem claro aqui, Flaviano, que é perante o INSS. Agora, se a pessoa tiver uma renda do grupo familiar de meio salário mínimo por pessoa, tá? E o BPC, no caso que ele já recebe, não entra para a conta, tem que deixar muito claro que o benefício assistencial não entra para a conta de renda per capita. Então, na justiça, é possível sim manter esse BPC,
desde que a renda não ultrapasse meio salário mínimo por pessoa. Então, como é um cargo de serviço público, talvez a renda seja um pouco maior. Então, acredito que existe sim a possibilidade da perda aí do benefício, tá? Mas, a princípio, a gente sempre orienta. Se a pessoa tem condições, pode trabalhar, tem com quem deixar a criança e o salário é maior, a gente sempre orienta a ir no salário. Com certeza, tem que fazer a escolha que traz uma projeção financeira mais interessante, né? Exatamente. Por mais que o benefício assistencial do BPC ele é entendido como vitalício, porque, um exemplo, um caso de criança autista que a condição não se altera, desde que a renda também não se altere, a criança vai receber ali o BPC para o resto da vida. Mas vai ser sempre um salário mínimo, não tem 13º, não gera benefício nenhum, a pessoa não tem, por exemplo, em caso de falecimento, não deixa pensão por morte. Então, qual que é o nome dela? Neuza? Neuza, a gente orienta se o salário é mais alto e vai te proporcionar uma condição financeira melhor, se fosse no meu caso, eu iria no salário. E eu pudesse, né, deixar a criança com alguém, tivesse condições. Agora, se não tem, infelizmente, aí eu oriento a não ir. Eu tenho a participação do Edson. O Edson está preocupado com o cascalho, hein? O Edson está perguntando o seguinte: se o dia 15 cair no domingo, pagar na segunda é válido, né? Ô Edson, bom dia. Assim, domingo é dia neutro, né? Para nenhuma cobrança vale o dia de domingo. Então, pode pagar na segunda, tá? Mas a gente orienta a pagar antes, tá? Não deixa cair no domingo, não. Porque se tem condição de pagar no domingo, na segunda, paga na sexta, entendeu? Já fica mais garantido. E a Previdência, claro, vai ganhar um diazinho aí, né? Para poder depositar lá na conta. Eu tenho aqui a pergunta do Francisco, né? Depois até um dia eu vou sugerir para a gente falar desse tema, tá, Francisco? Ele está falando da revisão da vida toda. Quando vai receber, né? O Francisco aqui de novo. Ô, Francisco, o STF, notícia ruim para você, enterrou essa possibilidade aí. Viu? Bom dia, Francisco. Então, como o Flaviano já disse, nós podemos dizer que nunca, né? Então, infelizmente, aí a revisão da vida toda teve que ser judicializada para ser impedida de fazer valer, porque, caso contrário, o Brasil quebraria total. Porque o que foi feito, porque a revisão da vida toda, ela iria incluir os salários de todos os contratos de trabalho da pessoa até antes de 94. Então, assim, eu acho que financeiramente para o país seria impossível, ele iria ter que desembolsar cerca de trilhões de reais para poder pagar para todo mundo e, financeiramente falando, para conseguir manter o país é inviável, tanto é que foi assim que aconteceu. Então, não vai receber, não. Com certeza. De forma simples, ô Francisco, o que o STF fez foi um entendimento de um processo, né, que se aplica a todos, né? E a decisão do STF foi negando a possibilidade. Então, como se aplica a todos os processos, mesmo que você tenha um processo lá em Brasília, pode até demorar ainda a sair a resposta, mas vai ser negativa. Exatamente. Independente da posição do processo, se o processo estiver já correndo, quando for sentenciado, se tiver em primeira instância, o juiz vai usar esse julgado do STF e vai anular a ação. E se for outras instâncias, os desembargadores ou ministros vão fazer a mesma coisa. Então, assim, Edson, certo? Francisco, desculpa. Então, infelizmente, a revisão da vida toda não vai ser revista. Essa é a participação do Augusto ao vivo aqui no programa, trazendo sempre dicas e orientações, mas também respondendo aqui os ouvintes e também os telespectadores. Obrigado, Augusto, pela presença.